Existem vários candidatos. E aí eu vos pergunto, na sua concepção, qual é o Jesus histórico? Dentre todos esses argumentos que eu fiz, qual é a sua figura do Jesus histórico? Porque o Chevitarese acredita em um, Juliano em outro. Qual é a sua figura do Jesus histórico? A minha figura do Jesus histórico, eu começo a me basear nas fontes primárias, já trazidas por você, e de cara, com essas fontes que eu li também, né, no caso, que já citei aqui, do Rezaslan, Bate Hermas, o Crozam e o próprio Chevistarese, foi através do Chevistarese que eu conheci o Dom Dominique Crozam, que as fontes primárias, elas têm mais robustez, elas têm mais robustez em comparação com outros elementos históricos que foram registrados tardiamente. Por exemplo, na obra Jesus Cristo Existiu ou Não, o Hermas diz que o Alexandre Magno, a sua biografia só foi confeccionada 6 séculos depois do seu falecimento e sepultamento. 6 séculos depois. E sobre Jesus nós temos um espaço muito curto de tempo, o que estremece essa questão da dúvida. Só terá dúvida uma pessoa que queira mesmo fazer algum tipo de confusão nesse meio, porque está muito bem documentado pelo espaço de tempo. Se você pegar o primeiro documento neotestamentário, é do apóstolo Paulo, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, eu acabei de ver aqui também a Juliana Cavalcante falando sobre isso, é do ano aproximadamente 46 a 48, considerando que Jesus morreu. Só um minutinho, Jeremias. Abre aí. Não, aí não dá. Ele falou, quando eu vou falar, você vai cortar meu raciocínio? É que você falou que é do ano... Qual ano? É ano 48, não é isso? 46 a 48. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro documento neotestamentário que vai abrir caminho, que vai servir de modelo para, por exemplo, o Evangelho marcano. Tá? Fala que a ira de Deus caiu por completo sobre os judeus. Qual foi o evento no primeiro século que fez a ira cair por completo sobre os judeus? Você vai atrapalhar aqui, irmão. Espera aí, só um minutinho. Aí eu vou atrapalhar, né? Aí o que acontece? O que acontece? Ele não deixa falar, cara, isso é feio. O que acontece? Aí, quando você tem ali, se Jesus morreu no ano 30, vamos colocar no ano 30, 33, vai lá, 33 para 40, 7 anos. Então, para 48, mais ou menos, nós temos aí quase uma década. É muito pouco espaço. Aí nós temos aqui a fala de algumas pessoas que dizem, não, mas Paulo estava falando do Cristo da fé. Não era do Jesus histórico, era do Jesus histórico. Por mais que Paulo tenha dito que lá na primeira carta aos Coríntios, que eu recebi do Senhor, ele traz elementos bem do Novo Testamento, ou melhor, dos Evangelhos, né? Ele cita falas de Jesus que foram ditas apenas aos apóstolos, né? Esse é meu corpo, esse é meu cálice, tal. Então, Paulo teve também com alguns discípulos de Jesus, apóstolos agora, que eram enviados, tanto Pedro como Tiago e outros, e ele ouviu histórias sobre Jesus, desde que ele entrou e saiu e foi recebido entre nós, tudo isso. Eu vou deixar o professor Sabino responder essa, sobre se Paulo conheceu as histórias de Jesus. Pode ficar à vontade, professor Sabino. Só não estraga o velório, tá? Não, só na sua fala, Jeremias, é assim, ó. Se nós pegarmos o que Paulo diz a respeito do seu evangelho, segundo o relato de Atos, ele teve contato com os apóstolos. Só que Paulo vai afirmar que tudo que ele recebeu a respeito das boas novas, ele não aprendeu de homem algum. E esse pronome indefinido classifica os próprios apóstolos. E quando você fala que Paulo, a sua carta aos Coríntios, lá o capítulo 11, fazer isso em memória de mim, isso está registrado apenas no Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos e João não relatam isso na última Páscoa. Aí eu pergunto, então existe uma contradição de Paulo. Se Paulo diz que o seu evangelho foi por revelação de Jesus Cristo, aí você me afirma que Paulo, ele fez uso de oralidade dos apóstolos, então Paulo está em contradição. Concorda comigo ou não? Não concordo. Não? Eu vou dizer por quê. Existia uma tradição muito forte chamada de tradição oral, que eu já citei aqui também, chamada de polifonia, processos polifônicos, que são vozes que se multiplicam,
E essas vozes encontram seus interlocutores. E Paulo não está isolado de uma sociedade. Se Paulo disse que eu não aprendi de homem algum, a gente precisa analisar com calma em que contexto ele quis dizer isso. Porque João também fala, filhinhos, vós tendes a unção do Espírito e não necessitais de ninguém que vos ensine. Porque o santo que é em vós ensina tudo. Peraí, não é... Em que contexto que ele quis dizer isso? Então, a revelação de Paulo, só fazendo intertexto com essa fala de João, que casou muito bem, a primeira revelação que Paulo tem desse Cristo glorificado, portanto, Cristo foi até redundante aqui, na abordagem, é a primeira revelação. Ele está com ele, recebe as revelações, um Jesus transcendente, um Jesus divino. Ele recebeu a revelação onde, Jesus divino, ele recebeu a revelação onde? Ele recebeu essa revelação, ele fala no livro de Gálatas, que esteve com Jesus no deserto, aprendendo por espaço de 3 anos, tal. Depois ele foi ter com os apóstolos, ele mesmo fala isso. Depois ele foi ter com os apóstolos. Ele fala que teve no terceiro céu, não é isso? Que ele recebeu? Também. Mas aí é uma outra questão. Não foi, aí faz parte de um outro momento. As primeiras revelações, por exemplo, todos os megatemas da fé, todos os temas como soterologia, teologia, etc. e tal, ele recebe de Cristo. Mas depois ele foi ter com os apóstolos, ele conversou com os apóstolos. Ele era discípulo de quem, Jeremias? O Paulo. Inicialmente, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Depois, aí, ele Sabino? mesmo fala isso, né? Depois ele mesmo fala isso. Deixa eu só fazer Antônio, deixa eu só enfatizar uma coisa aqui. Mas, Jeremias, tá, dentro de tudo isso, qual é o Jesus que você acredita, histórico? Qual é a característica do Jesus histórico? Tanto histórico como Cristo da fé. Eu sei ver as duas abordagens ao mesmo tempo. Você sabe que existem dicotomias, né? Ou existem antagonismo, quer dizer. Rebelde, professor, digamos assim, uma pessoa mais filósofo,